Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bom estarmos juntos, termos decidido, optado entre as inúmeras alternativas que um dia, que uma sociedade, que uma família, que os meios de comunicação propõem, estar aqui. Muitas são as distrações do mundo, as traições, algumas delas são traições, são alienações do fundamental. E a descoberta do fundamental a cada momento é um desafio interessante, é o tema nosso nesse momento. Fundamental descobrirmos a religião do agora, a sacralização do cotidiano. O que você acha desse tema? Não é interessante? Muito bom estarmos juntos, muito bacana termos escolhido isso. Fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Esse tema surge de uma constatação triste que nos deve nos intrigar mesmo. Antes de Jesus, Lao Tse, Hermes Trismegisto, Siddhartha Gautama, o Buda, Sócrates, os diversos profetas do Antigo Testamento, João Batista, Jesus. Depois de Jesus, ainda muitos luminares, como Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Chico Xavier. Por que depois de tanto aporte de luz nós continuamos na sombra? Você nunca se perguntou isso? Não é intrigante que passemos fome no banquete? Por que passar fome no banquete? Por que continuar sendo buscadores de luz se nós viemos da luz, se nós habitamos a luz, se nós somos luz? Milton mais uma vez foi inspirado, Milton Nascimento, quando disse: eu caçador de mim. Essa luz, esse Deus que nós tanto buscamos, está onde? Se não no fundo de nós mesmos, não é? Por isso é que o autoconhecimento é colocado em todas as doutrinas, citando algumas apenas, o budismo, lá no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, que foi incorporado por Jesus e que foi referendado pelos Espíritos na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, e referendado pela ciência através da psicologia, da antropologia, da sociologia. Tudo isso é o campo do autoconhecimento. Fundamental, grande ferramenta da nossa elevação. Tudo isso conflui para essa pergunta fundamental. Porque antes mesmo de todos os mestres, antes mesmo de todos os luminares, nós, desde a criação, toda a criatura humana, desde a criação, já tem em suas mãos, ou melhor, já tem dentro de si a ferramenta fundamental para a sua elevação. Cego e surdo para essa tarefa sagrada do autoconhecimento, precisa da natureza, precisa do outro
para aprender, para refletir. Precisa do espelho, já que ele não se olha, precisa do espelho que é o outro. Precisa da natureza, que com parábolas como a da cigarra e da borboleta, da semente e sua casca grossa, e o ser que brota de dentro dela, que vive de luz. A cigarra que espalha a morte, mas que quando se concentra no seu mundo interior, explode no ser colorido, leve, voador, que espalha a vida. Tudo isso é muito simbólico, mas a gente não consegue enxergar essas lições, esse remédio que está à nossa volta, na nossa origem, no nosso destino e dentro de nós mesmos. Movido de muita, profunda compaixão dessa nossa perdição, dessa nossa alienação do fundamental, Deus nos manda os luminares, toda aquela grande cadeia de luminares, cuja culminância foi Jesus, o líder de todo esse processo espiritual da Terra. Depois dele, seus emissários continuaram a vir. Nunca houve um instante da Terra, uma coletividade que por qualquer instante tenha ficado sem orientadores espirituais mais próximos, sejam pajés, médiuns, oráculos. Todos sempre tiveram algum canal à disposição, muito mais nesses nossos tempos com a internet, onde os livros sagrados de graça, a mensagem dos livros sagrados através de grandes educadores espirituais, em meio a enganadores, há na internet grandes oportunidades. Da minha simpatia, só para citar como exemplo, e talvez como indicação para alguns de vocês, Wagner Borges, grande educador da espiritualidade no geral, com um recorte muito profundo na projeciologia ou na viagem espiritual, aquele desacoplamento que todos nós fazemos de uma maneira inconsciente durante o sono, mas que alguns, dominando uma certa técnica, conseguem fazer conscientemente. Gosto muito também da Casa do Consolador, o trabalho de Mônica de Medeiros e Margarete Áquila. São dois trabalhos de referência para mim. Entre os blogs, entre os programas de entrevista, gosto do Paranormal Experience. Uma diversidade muito grande de pessoas. E essa diversidade é a marca dessas três experiências, porque não são experiências dogmáticas, ao contrário, são experiências abertas. Todos eles dialogam, respeitam, interagem com diversas escolas espirituais. Isso é muito bonito. Isso é futuro, isso é terra nova, onde os segmentos, as fronteiras, os castelos, as trincheiras dessa guerra religiosa vão definitivamente acabar. E mais do que tudo, mais do que os castelos, mais do que as trincheiras, mais do que a guerra exterior, a nossa cultura religiosa, essa que nós precisamos perceber que todos possuímos, porque mesmo os que nessa vida são ateus, certamente já passaram nas milhares de outras vidas que todos já tivemos, por denominações religiosas. Então a cultura religiosa, que pode até nessa vida se expressar por uma cultura antirreligiosa, mas a cultura religiosa está dentro de nós pela afirmação ou pela negação.
E essa cultura religiosa precisa ser percebida, porque ela nos envenena. Ela tem muitos caminhos de equívoco, de mentira, de hipocrisia, e que nós precisamos perceber. A nossa cultura religiosa separa a realidade, as pessoas, os atos, as roupas, as comidas, tudo é separado entre um território do sagrado e um território do profano, um território do divino e um território do humano. Havendo então palavras, roupas, lugares, leituras, músicas, tudo praticamente repartido entre o que é de Deus e o que é do homem, o que é do pecado, o que é da virtude. Essa tem sido a base da nossa cisão. Esse tem sido o alicerce do nosso imobilismo. Tem sido por essa repartição que nós temos nos impermeabilizado às diferentes mensagens espirituais. Se vocês lerem no Evangelho, há um único momento em que Jesus faz um sermão, um longo discurso contra uma prática, contra uma atitude, contra uma postura do ser humano. Aliás, postura que ele critica ali de uma maneira mais extensa, mas que ele critica também ao longo de todo o Evangelho. Nesse sermão ele fala várias vezes contra ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Figura máxima nesse sermão é quando ele acusa os escribas e fariseus hipócritas de sepulcros caiados, túmulos pintados de branco, que são branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Será que essa atitude religiosa, que em outros momentos ele fala que cuidem dos fariseus, sigam o que eles falam, mas não sigam o que eles fazem, porque eles colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em carregar? São muitas as passagens em que Jesus escancara essa crítica. Nesse sermão ele apenas fala de uma maneira mais extensa. Essa atitude da hipocrisia religiosa, vocês acham que ela foi extinta, que ela acabou com o Evangelho, com a mensagem de Jesus? Claro que não. Os religiosos continuamos sendo aqueles que criticam os outros de coisas que eles mesmos não fazem. E em arrogância, porque quando você constata uma desarmonia e se inclui no processo de mudança, tudo correto. Quando você constata uma desarmonia, acusa no outro essa desarmonia, como induzindo ao pensamento de que você já não possui mais esse engano, que é, infelizmente, esse segundo caso, a atitude típica do religioso. Isso nos paralisa. Isso faz com que tenhamos um personagem a viver dentro dos templos e outro personagem na vida. É por isso, basicamente por isso, que nós aceitamos que as religiões tenham grande prioridade na prosperidade dos seus próprios líderes, na vaidade dos seus próprios líderes, na arrogância dos seus frequentadores, aceitando até mesmo essa tragédia universal que é o uso do sagrado para desvios, inclusive sexuais.
Essa tem sido nossa grande tragédia. E por isso, por reservar para Deus pequeno território, 2 horas de uma semana, nas manhãs de domingo, 1 hora do dia, não, menos que isso, 10 minutos do dia na oração que é feita pela boca, mas sem a mobilização do coração e do pensamento. Tudo isso é que faz com que nós não assimilemos as mensagens espirituais e vivamos nessa dupla personalidade do médico e do monstro, do homem e do lobisomem, do personagem de Deus e do personagem do mundo. Claro que na cultura religiosa, no divisionismo proposto pelas religiões, que instiga os religiosos a se retirarem do mundo, mesmo em doutrinas como a do Buda, que teve como seu ato fundante a saída dos palácios, se constrói palácios por eles. Se o ato sagrado do budismo, de Buda, foi misturar-se ao mundo, foi viver o cotidiano, como é que os budistas podem propor retiros? E assim com Jesus, igualmente, o profeta que não tinha onde recostar a sua cabeça é cultuado por muito ouro, por muita riqueza, por muito poder. Também fazendo retiros em nome de Jesus, mosteiros. Não é uma tragédia isso? E assim fora como dentro, nós também fazemos retiros, exclusividades, exclusões, repartições dentro de nós. Enquanto for assim, nós seremos sempre duplicados, sempre médico e o monstro, sempre vivendo na duplicidade. É o momento da integração. Precisamos buscar uma religiosidade, um cristianismo, um budismo, uma espiritualidade do cotidiano, onde busquemos a melhor atitude, a harmonia, o amor, a paz em todos os atos das nossas vidas. Acho que o Zen Budismo foi muito inspirado quando ele começou a atrelar as suas práticas a atos do cotidiano. O Zen Budismo tem a arte do Zen Budismo para fazer chá, para defesa pessoal. Tem um livro sobre manutenção de bicicletas, a arte Zen da manutenção de bicicletas, do arco e flecha. Tudo isso nos incita a incorporar o religioso ao cotidiano. A yoga também nos favorece muito ao colocar como grande ato de harmonização, de renovação, de limpeza, a respiração. Jesus valorizava muito o caminho. Os primeiros cristãos eram conhecidos como os homens do caminho, porque dar um passo na frente do outro é um ato religioso. E nós podemos perceber quanto simbolismo há nos atos da vida cotidiana. Fazer uma faxina numa casa não pode ser um ato religioso, já que no cristianismo é tão claro que a água benta, a água santa, a água fluidificada é um elemento luminoso de cura, de energização, de limpeza.
Então aí entra a faxina, a lavagem de roupa, o cozinhar, o tomar banho. O respirar. Absolutamente em todos os minutos, nós podemos estar com Deus, nós podemos buscar Deus. Não mais segmentações, não mais separações, nem externas nem internas. Tudo que move é sagrado, disse Milton numa música, Milton Nascimento. E tudo se move, até a matéria inerte, no seu átomo, tem um núcleo e tem à volta dele elétrons que se movem. Tudo move no universo, do menor ao maior, e tudo é sagrado. Em tudo que existe, há Deus. Nós mesmos temos a nossa evolução que viemos do átomo ao arcanjo. Então temos na estrutura atômica, que é base de tudo que existe na matéria, há Deus, há Espírito, há a nossa fagulha, a nossa essência, rumando da inconsciência para a consciência, do instinto para o amor. Que felicidade abarcar a evolução em todos esses princípios. Que convite maravilhoso perceber no cotidiano, em todos os atos, em todos os momentos, inclusive no sono, momentos sagrados, momentos de prestação de serviço, momentos de descoberta da essência em nós e no outro, e na relação em humildade e serviço. Há tanto para descobrir, há tanto para transformar, para nos melhorar. Por que restringir tudo a tão pequenos momentos, a tão limitados momentos? Deus está em tudo, é imanente a tudo que existe. E é transcendente a tudo que existe. Imanente porque na essência de tudo há Deus. Transcendente porque Deus está para além de toda a criação. Restringir essa onipresença divina a pequenos espaços, limitados momentos, práticas exteriores vividas em hipocrisia, é a nossa tragédia, é a capa de impermeabilização a toda a água viva que nos banha ininterruptamente a todos, a todo momento. Tudo que move é sagrado. Vivamos, descubramos essa religião do cotidiano. Busque Deus mexendo com água, tendo contato com a natureza, com os 4 elementos, com água, terra, fogo, ar, com o sol, com as árvores, com as plantas, com os animais. Tenha contato com Deus através da boa música, da boa arte, da beleza. Tenha contato com Deus através do ser humano na essência, sem se ater a essa aparência de guerra, de brigas, de disputas. Ensaie essa busca da essência do outro, de si mesmo, da vida. Há uma riqueza imensa na vida, em nós mesmos e no outro, e só nós, com os nossos preconceitos e as nossas culturas distorcidas, as nossas crenças destrutivas, é que podemos empobrecer o outro, a vida e a nós mesmos. Nesse sentido, prosperidade, riqueza ilimitada para vocês, para o Brasil,
para a humanidade da Terra, para cada um de nós. Multiplique o pão, transborde os recursos, ame em generosidade, que toda a terra seja envolvida por esse pensamento de gratidão, de generosidade, de riqueza de Deus. Assim seja. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos, saudando todas as amigas, Andréa Salvatore, Sayonara, Simone Magalhães, Maria José Sobral, Yara Ferreira, Regina Frutuoso, André Salvatore. Façamos isso. Multipliquemos a nossa parceria. Compartilhe essa live. Ajude outras pessoas a expandirem suas práticas espiritualistas. Para além dos cultos, para além dos dogmas, para além dos espaços, dos momentos ditos sagrados, Deus está em tudo. Deus está sempre e para além dos espaços e para além dos tempos. Encontremo-nos a todo segundo, a toda respiração, a todo momento com Deus. Muito grato. Amanhã, às 18 horas, estaremos juntos novamente. Até lá.